Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente do SBT Esportes Rio. Já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Não, até entra, mas é uma estatística fajuta. Que é isso, Se não for, filho, o gol todo é do Paulo Henrique, que ele sai costurando lá da ponta direita e vai parar no meio da área batendo com a canhota. Faz sentido, foi um mau golaço. Jogando em São Januário, o Vasco já começou assustando após cobrança de falta de Payet, mas o goleiro Dida defendeu. Após bela jogada de Puma Rodrigues, Vitor Luiz chegou livre, mas pegou mal na bola. Na primeira chegada do Maricá, Léo Jardim fez bela defesa. O time sensação do campeonato ainda assustou mais uma vez em chute de Valber de longe. Léo Jardim espalmou e no rebote, Souza fez um corte providencial. Payet teve grande chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Após a defesa afastar mal, o francês ficou livre na entrada da área e quase marcou um golaço. Só que aí Paulo Henrique recebeu na ponta, avançou com velocidade, cortou os marcadores do Maricá e mandou no cantinho. Golaço! O Maricá ainda tentou o empate no fim, em um chutaço de Ramon, mas Léo Jardim estava lá para garantir a vitória. Final, Vasco 1, Maricá 0. E a escolha do Carille de dar uma rodada no time deu certo, hein, Pedrosa? Gostou da partida do Vasco? Olha, Fernanda... Lembrando que o Maricá é o líder do campeonato. Ainda é, né? O líder do... Não, agora o líder é o Volta Redonda. Mas até ontem era o Maricá. Sim, o Maricá, inclusive, era o único time invicto junto com o Vasco da Gama. O Vasco foi lá e tirou a invencibilidade do Maricá e agora é o único invicto. O Vasco divide a liderança do Carioca. Volta Redonda com 12, o Vasco com 12, mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. Cara, eu no primeiro tempo achei que o time ficou bem morno, natural também pela falta de entrosamento. Quando você não tem Jair, Tietê e Paulinho, que são três jogadores que conseguem dar uma dinâmica muito maior para esse meio campo, o time fica um pouco mais engessado, mas natural também. E no segundo tempo o Vasco cresceu muito, justamente com as entradas do Tietê, do Paulo Henrique e do Lucas Piton. Então o time começou a gerar um pouco mais de jogo, o Payet teve um pouco mais de companhia também, até perdeu um gol ali no início, depois quase fez um golaço, mas de forma geral ele cresceu de rendimento no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito na primeira etapa. E o Paulo Henrique, cara, eu tenho destacado que nessa partida eu gostaria de falar muito de como esse jogador vem crescendo no Vasco da Gama desde 2023. Para quem não se lembra, o Paulo Henrique foi o responsável, por exemplo, por fazer a jogada que deu o cruzamento para o Serginho, que salvou o Vasco da Série B em 2023. Em 2024, o Paulo Henrique mais uma vez faz uma temporada de alto nível e ele começa 2025 da mesma maneira. Então, cara, são 2 gols já nesses últimos jogos. É um atleta que tem força física, que tem recomposição, um lateral aí que, pra mim, na minha visão, de lateral direito no futebol brasileiro, ele está também na primeira régua, na primeira prateleira. O Paulo Henrique é muito bom jogador e deveria ser mais valorizado, é subestimado na minha visão. Eu sempre lembro aqui, né, desse 2023. Sim, que ele também fez gol. Ai, meu Deus, eu detesto E esse de um gol jeito dele. parecido até. Ele fez o gol no Botafogo, foi 1-0 o jogo Puxando pra canhota. No momento crucial do Botafogo na temporada, talvez se ele tivesse vencido aquele clássico, as coisas poderiam ter outro caminho naquele ano, né? E, enfim, o PH foi esse cara decisivo. Sim. Ele tem muita força, ele tem muita velocidade e isso é meio... Você olha ele pegando a bola e fala assim, esse cara não vai subir nada com velocidade, né? E ele sobe com muita força e velocidade, assim, eu acho que é mesmo um lateral. É claro que ele ainda tem coisas a amadurecer, eu acho até no terço final. Às vezes ele, na hora de escolher o que vai fazer com a bola no fim do trajeto, que ele faz belíssimo, às vezes as escolhas não são as melhores. Você já vê um Piton com isso já desenvolvido. Mas eu acho que é uma coisa que o PH vai talvez desenvolver nessa temporada, Vini. Porque o que a gente vê é um crescimento desse garoto a cada jogo que passa. Nunca é tarde para evoluir, né? E de fato ele vem evoluindo com a camisa do Vasco da Gama. E eu sempre destaquei aqui a regularidade dele. Ele não é craque, ele não vai te apresentar um jogo maravilhoso, mas você sabe que ele vai dar conta do recado. Né? Mas eu acho que para um lateral, eu acho que ele é um cara... O que eu tô
querendo dizer que não é um demérito ao jogador, só estou querendo dizer o seguinte, o jogador, ele entrega aquilo que é importante entregar. Você não vai ver ele fazendo uma presepada, muito pelo contrário, você vai ver fazendo jogadas importantes como essa do gol contra o Maricá. É um jogador forte também. Ele, assim, mal comparado, me lembra muito o Rodinei, a característica forte. E fisicamente falando, aguenta o tranco. Então, assim, é um jogador que, de fato, o Vasco fez muito bem comprar esse jogador, custo-benefício muito bom, e ele tem sido aí um jogador importante pelo lado direito do Vasco da Gama. E a gente vai ver o que o técnico Fábio Carille falou depois dessa partida. E a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Ô Pedrosa, você falou bem, claro, a gente sempre destacando, mas esse início de temporada, e o Carioca é bom pra gente também perceber as carências dos times, né? Sim. E qual hoje é a carência que você percebe no Vasco? São os extremos. O Vasco não tem ponta, não tem ponta esquerda e nem tem ponta direita. E a gente pode trazer a informação de que o Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, fez a última proposta por ele, considerada ótima proposta, inclusive já teve o sim do jogador, o jogador quer vir jogar no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México, que deve acontecer até sexta-feira. E se não acontecer até sexta-feira, o Vasco desiste do negócio. O Vasco não vai ficar insistindo, fez o que tinha que fazer, foi até o seu limite e já tem outros jogadores mapeados para a posição e com propostas na mesa, inclusive. Então, assim, se o Brian Rodrigues, que é o grande alvo do Vasco, que é a grande prioridade, ele é muito bom jogador. Assim, para chegar no futebol brasileiro, é um jogador que chegaria também para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. Sério? 24 anos, jogador da seleção uruguaia, é agudo, é habilidoso, dá assistência, faz gol. Ele seria uma baita de uma contratação para o Vasco da Gama. Então, até quando que o vascaíno pode ficar até amanhã. O Vasco espera essa resposta até amanhã, para ter pelo menos um panorama, ó. Não, sim ou melhora um pouquinho aqui. Não sei se o Vasco melhoraria, porque essa última proposta já foi muito boa. O ponto depende do presidente do América do México. Se ele disser sim, já está acertado com o jogador vem pro Vasco da Gama. Vocês não fazem igual a gente faz de entrar na rede social? Vai lá na rede social do Eu acho que já foram. Já foram? É, porque o mas e do presidente do América do México? Não é mais sobre ele. Pelo Brian, ele vem. Mas não é pra ele, é pro presidente do América do México. Aí corre risco do presidente ficar, encheram minha caixa aqui, não vou liberar esse jogador. Não, corre risco do presidente pensar, eles querem tanto assim, então eu vou pedir mais. É verdade, Nenê, gente, não faz isso. E já tá pedindo mais, já tem um tempo, velho. É isso. Vocês estão com toda a razão. Vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo, e a gente... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Carille se rende, técnico se encanta por destaque do Vasco. Paulo Henrique vem se destacando nos primeiros jogos do Vasco na atual temporada e vem chamando a atenção sobretudo do treinador Fábio Carille. O lateral direito foi responsável pelo 3º gol da partida contra a Portuguesa no último domingo e pelo gol que deu vitória ao Vasco contra o Maricá nesta quarta-feira, ambos com perna esquerda. Na coletiva após-jogo em São Januário, Carille falou sobre o time reserva ter atuado e também elogiou seus laterais. Ele explicou sobre a diferença entre as duas opções que tem pela ala direita, Puma e Paulo Henrique. São características diferentes. O Puma é mais um construtor de aproximação, de ter combinação para jogar, e por isso essa falta de conjunto prejudicou um pouco o jogo dele. Eu tenho que entender isso, de aproximar e infiltrar. Ele não vai para o 1 a 1 como o Paulo Henrique, que passa por cima. Carille também falou sobre a liberdade que pretende dar para os laterais que consigam avançar pelos lados de campo e auxiliarem cada vez mais no ataque. Mas está bem claro, esses 3 jogos dos trabalhos laterais vão ter possibilidade de fazer gols. Foi o Pitão lá em Manaus contra o Madureira, num cruzamento que ele pega da direita sozinho, dentro da área. Vitor Luiz, que hoje, num cruzamento da direita, foi ele quem tentou. Então vai aparecer oportunidade como essa de jogar. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.